Datacracia, por Luli Radifária. Olá, seja bem-vindo ao nosso Datacracia. E o tema de hoje, VPNs. Ô Luli, tenho ouvido falar muito em VPNs. O que é isso? Pois é, VPNs, em inglês Virtual Private Networks ou redes virtuais privadas. O que são essas redes de computadores? Bom, o tráfego de dados que a gente conhece na internet ele é levado por uma rede pública, usando protocolos padrões. E esses protocolos, eles não são necessariamente seguros. Uma VPN cria uma conexão segura e criptografada entre o seu computador e um servidor que opera esse serviço, e esse servidor se conecta à internet. Em outras palavras, tudo o que acontece no seu computador é criptografado antes de entrar na internet e ninguém fica sabendo o que você acessou, quando você acessou, etc. Mas para que eu preciso disso? Me parece um pouco de paranoia. Na verdade, não, é uma questão de segurança. Para você ter uma ideia, todos os sites que você visita, eles são registrados, tá? Você fala, mas eu estou vendo em modo incógnito, eu estou vendo em modo privado, eu estou usando um browser seguro, pouco importa. A hora que sai do seu computador e vai para a rede pública ou vai para o seu provedor de acesso, ele é registrado, o seu provedor de acesso sabe aonde você esteve, o que você fez. Essa ideia de servidor privado, o modo privado, é para que ninguém na sua casa ou que ninguém tenha acesso ao seu computador consiga saber. Agora, o resto, se você, por exemplo, leva um notebook para operar em algum lugar público ou se você usa qualquer rede pública, é muito fácil identificar o que o seu computador fez. Então, é importante, o que é importante de você ter uma VPN é que a VPN ela encripta. A única coisa que sabem é que você falou do seu computador com o computador desta rede e o que foi feito a partir daí, ninguém fica sabendo. VPN não é coisa de pirataria? Bom, é claro, também é usado para pirataria. Se você quer usar, por exemplo, para enganar sua localização e ver o Netflix de um outro país, você pode usar uma VPN. E o serviço da VPN vai dizer que você está na Bélgica, que você está na Holanda, que você está no Japão, e ele te mostra esses serviços de outros países. Ele também, obviamente, se você está usando qualquer serviço ilegal ou qualquer serviço pirata, ele também vai te dizer que você está... ele também vai proteger você desse serviço. Então, também é usado para isso, mas não só para isso. Ele, na verdade, é muito importante para garantir que ninguém tenha acesso ao seu computador e que ninguém saiba. Se de repente o seu provedor de acesso foi hackeado ou se de repente a rede telefônica foi hackeada, isso é um caso mais extremo, os seus dados ficam disponíveis. Não os dados mais seguros, como por exemplo o dado de banco, mas todas as suas transações, todos os sites que você visita, o nome de usuário e senha em vários serviços ficam conhecidos e como todo mundo reutiliza nome de usuário e senha, você acaba fragilizado. Ô Luli, as empresas não deveriam garantir esse serviço? Sim, no mundo perfeito, as empresas deveriam garantir isso. Então, quer dizer, o seu acesso ao seu provedor de acesso deveria ser garantido através de uma VPN. Mas, no fundo, eles acabam sendo como um plano de saúde privada ou uma escola privada, né? Quer dizer, o serviço público ele não é bom o suficiente e as pessoas usam um serviço privado para complementar o serviço público. A internet, na verdade, ela tem que ser pública. Os protocolos têm que ser públicos e têm que ser abertos. A gente ganha muito com código aberto, a gente ganha muito com um serviço que não tem paredes, não tem bloqueios. Boa parte dos serviços que a gente usa e que são desconhecidos do grande público são serviços de código aberto. A internet é uma rede de colaboração. Agora, que boa parte dessa criptografia não seria necessária se a maior parte dos provedores de acesso oferecessem um bom serviço, seria. E daí realmente a gente poderia dizer que VPN é só usada para pirataria. Do jeito que ela é, hoje ela é um complemento muitas vezes necessário se a sua vida depende muito da internet, se você trabalha muito dependente da rede e principalmente se você tem vários dispositivos conectados na sua casa. Eu sou o Mário Santi
e conversei com o professor Luli Hadjifarer. Datacracia, por Luli Hadjifarer. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Professora Marília Fiorilo conosco, e ela pergunta: para que servem as famosas reuniões de cúpula, como a que ocorreu na Indonésia, apenas com a presença do líder do golpe militar em Mianmar, excluindo qualquer representante da oposição legitimamente eleita? Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Nossa coluna hoje é sobre uma pergunta cada vez mais frequente de vários grupos de direitos humanos. De que servem reuniões de cúpula para minimamente aliviar situações de crise humanitária? A reunião extraordinária dos países sul-asiáticos, ASEAN, ocorrida recentemente em Jacarta, na Indonésia, para tratar da crise desencadeada pelo golpe militar em Mianmar, indica que tais cúpulas têm pouca serventia. À semelhança dos acordos entre Talibã e Trump, ou das incontáveis cúpulas entre Kerry e Lavrov durante o genocídio sírio, se vocês lembram, não são apenas inócuas. São a senha para aumentar a violência e os crimes contra a humanidade. Enquanto Lavrov, o ministro do exterior russo, fazia promessas a Kerry, o americano, a Rússia aproveitava para dizimar com mais ímpeto os oponentes de Assad. No caso de Mianmar, como foi esse jogo de cena? Vamos aos fatos. Qual a legitimidade de uma reunião que convida apenas o general, líder da junta golpista, e exclui representantes do governo legitimamente eleito e que foi deposto um dia após a vitória nas urnas? Ponto 2. O principal não entrou na pauta, isto é, a libertação dos 3.389 presos políticos, inclusive Aung San Suu Kyi e membros de seu partido, e a responsabilização pela morte de quase 800 manifestantes, cujo delito foi sair às ruas carregando girassóis e recebendo bala. 3. Passos concretos para a restauração da democracia também sumiram da pauta, trocados pela eterna e desacreditada promessa de enviar auxílio e promover o diálogo entre partes absolutamente desiguais, uma maioria desarmada versus esquadrões oficiais da morte. Não se falou também do destino dos mais de 250 mil refugiados do golpe. A população continua com suas vigílias e não retrocedeu das passeatas com flores. É espantosa essa resiliência, dado o terror da junta militar. A truculência dos militares conseguiu o que parecia impossível: unir grupos de diversos matizes, como mostra um cartaz. Somos diferentes, mas iguais na luta pela volta da democracia. Pior, tal cúpula avalizou a longeva impunidade dos militares, gerando como reação a formação de uma oposição militarizada, notadamente entre a etnia Karen, que vai desencadear uma guerrilha respondendo com armas às armas. Finalmente, para que servem tais convescotes de cúpula? Enfim, com a palavra, um dos manifestantes, abre aspas, para dar um tapa na cara de todos nós que estamos sendo assassinados, presos e aterrorizados diariamente. Professora Marília Fiorilo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo.
Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. O Ciência e Esporte desta semana fala sobre a diferença da força muscular dos glúteos entre homens e mulheres, e os resultados são bem interessantes. Professor Santiago, que pesquisa é essa? Olá, ouvintes da Rádio USP. Esse estudo, publicado na Sports Biomechanics no ano de 2018, foi conduzido por pesquisadores dos Estados Unidos da América, e ele traz um resultado muito interessante quando fez uma análise da força que era produzida, principalmente pelo músculo glúteo, durante a corrida. Então, eram corredores de velocidade que correram por 20 metros. Eles foram analisados tanto do ponto de vista da análise do movimento com cinemática e dados de força com plataforma, de força que tinha no solo. E o músculo glúteo, antes só para explicar, é aquele músculo da parte posterior aqui entre as costas e a perna nossa, né, os músculos do bumbum, popularmente conhecido. E muitos vão achar que os homens teriam maior força em todo o grupo muscular do glúteo. Mas não foi isso que eles encontraram. Os homens apresentaram uma maior produção de força do glúteo máximo, porém eles tinham menor força de glúteo médio, glúteo mínimo e isquios tibiais quando comparado com as mulheres correndo. Isso é muito interessante porque, devido a diversos fatores que não são bem explorados, né, e testados também no estudo, mas era de se esperar que o homem conseguisse produzir muito mais forças em todos esses grupamentos musculares. Mas não, somente no glúteo máximo eles apresentaram maior capacidade de produção de força e as mulheres tiveram um valor quase o dobro dos homens de glúteo médio, glúteo mínimo e isquiotibiais. Então, mostrando que a força do glúteo ali médio, mínimo e isquiotibiais das mulheres, durante a corrida, elas produzem até mais força do que o homem, ao passo que as mulheres também produzem menor força de glúteo máximo. Existe algum modo, treino ou prática que possa modificar essas diferenças? Olha, se existe alguma coisa que pode ser feita para modificar estas diferenças entre homens e mulheres, eu acredito que carece de pesquisa, mas provavelmente esses atletas ou corredores já treinem, né, de forma global o músculo glúteo. Então é muito difícil você conseguir fazer que ocorra ganhos apenas no glúteo mínimo ou glúteo médio, né, sem trabalhar praticamente o glúteo máximo. Então, essa é uma característica muito mais da questão da conformação da antropometria do corpo, pois os autores mostraram que os homens eles demonstram menor adução de quadril e maior flexão do quadril e inclinação interior da pelve em relação às mulheres. Então, isso daí pode ter uma relação muito mais com as questões antropométricas do que questões propriamente ditas de treinamento. Então, treinar é o ideal sempre, mas essa é uma diferença provavelmente que deve estar associada a questões antropométricas. Obrigado e até a próxima coluna. Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. A pergunta de hoje é: o que você precisa saber para ser editor? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu dedico o programa de hoje aos calouros do curso de editoração, onde leciono, mas também a todos os profissionais do livro. Afinal de contas, hoje eu venho apresentar um manual. Talvez fosse melhor dizer um livro de referência, muito elegante e também muito instrutivo. Refiro-me a Tarefas da Edição, organizado por Anelisa Ribeiro e Kleber Araújo Cabral. Trata-se de uma publicação da LED, editora laboratório do curso de bacharelado em Letras, Tecnologias da Edição, do Cefet, Minas Gerais.
Vale dizer, como a Comarte da ECA USP, as editoras laboratórios são estruturas pequenas, às vezes invisíveis ou mesmo mal compreendidas dentro da universidade, mas são fundamentais para a formação de nossos alunos e prestam valorosos serviços à sociedade ao iniciar escritores no mundo editorial e também quando fazem emergir edições esgotadas, cuja demanda não foi atendida nem pelas editoras particulares, nem pelas editoras universitárias. Muitas vezes, os livros são o produto de uma disciplina do curso. Este é o caso de tarefas da edição, cujos verbetes foram produzidos em uma disciplina homônima durante o estágio pós-doutoral de Kleber Araújo Cabral em 2019. O livro todo é uma beleza, desde o design projetado por Mari Vinícius até a criação dos conteúdos, o que nos permite encontrar alguns verbetes bem originais. Ah, eu é que fiquei curiosa para ver o livro e conhecer alguns verbetes que te chamaram a atenção. Afinal de contas, o que há de tão especial no ofício do editor? Bem, o editor tem lá seus segredos, suas artimanhas e, como todo profissional, às vezes ele fala em linguagem cifrada. Ou seja, todo editor que se preze deve dominar o jargão do seu campo de atividade. Acontece que os profissionais do livro devem também dominar o vocabulário próprio à produção gráfica, mas também aquele que dá conta de descrever o objeto livro. Interessa, por exemplo, para citar alguns casos do Tarefas da Edição, descobrir o que há em comum entre os termos nota, anotação, escólio e apostila, ou ainda o que é um colofão. E se pensarmos nos termos da arquitetura de um livro, como propõe a organizadora do verbete livro, é possível reconhecer o livro eletrônico dentro da tradição dos códices, portanto, dos livros tradicionais impressos? Como observar essa questão? Há também verbetes voltados a aspectos organizacionais do mundo do livro, atinentes à revolução nas tecnologias de comunicação e informação vivenciadas na atualidade. Por exemplo, interessa conhecer e discutir os sentidos ou caminhos da autopublicação, da edição postal, da edição independente, para citar alguns exemplos do cotidiano de um editor. Para finalizar, cito uma história bastante curiosa, diria tragicômica, que diz respeito à censura aos livros. Vamos lá? Um caso famoso a esse respeito é narrado por Fernando Moraes, autor do livro Chateau, o Rei do Brasil, que cita a história de Ataliba, o último censor do jornal O Estado de Minas durante a ditadura Vargas. Percebendo o enfraquecimento do regime em 1945, Assis Chateaubriand ordenou que o diretor do jornal, de que era o proprietário, dispensasse o censor de suas atividades. O diretor passa a ordem ao chefe da redação, que comunica a Ataliba que, daquela noite em diante, ele não deveria mais ir ao jornal. De acordo com o biógrafo, a frase de Ataliba soou como uma profecia. Já entendi tudo, eu vou-me embora. Mas não tem importância, um dia eu volto. Em 1º de abril de 1964, Ataliba estava de volta. E é isso aí. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori.